E aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros a partir dos 16 anos é favorável à proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes nas escolas, tanto em sala de aula quanto nos intervalos. É o que revela uma nova pesquisa Datafolha. 62% da população apoia o banimento. Na parcela da população que tem filhos de até 12 ou até 18 anos, o apoio à proibição é um pouco maior, 65%. Ao mesmo tempo, 43% dos pais de crianças de até 12 anos dizem que os filhos já têm aparelho celular próprio e até 18 anos, 50%. É ainda maior o número dos que consideram que o celular traz mais prejuízos do que benefícios ao aprendizado de crianças e adolescentes. 76% da população e 78% entre os que são pais de crianças. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com o professor Eric Anderson, que é especialista em legislação educacional e inspeção escolar. Boa tarde, professor. Seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É um assunto polêmico, uma vez que todo mundo fica sempre grudado com o celular, mas quando o assunto é educação, a gente precisa realmente fazer uma análise criteriosa. Vamos primeiro falar quais são os pontos negativos na sua avaliação, professor. Boa tarde, Kelly. Olha, o uso do celular traz vários pontos desfavoráveis para a educação e para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Podemos aqui citar alguns, por exemplo, essa dificuldade de concentração na hora de trabalhar determinado objeto do conhecimento. Então, o celular ele é um fator de dispersão durante a aula, durante os estudos, até mesmo quando o estudante está em casa, vai realizar uma tarefa e põe um aparelho ali do lado. A qualquer momento ele recebe uma determinada notificação e ele quer verificar o que é que está chegando e aí ele começa, a atenção dele começa a concorrer e a se dispersar. E na maioria das vezes o celular ele sai como vitorioso. O outro aspecto muito importante é que através dos canais de comunicação que chegam ao dispositivo, ao celular, muitas informações podem ser inverídicas, muitas informações podem ser inconsistentes. Então essa facilidade de espalhar informações falsas, que podem, inclusive, ser danosas no processo de formação educacional desse estudante. Por quê? Porque, às vezes, ele não tem a maturidade, ou não foi desenvolvido a ele o espírito de curadoria, que é buscar uma fonte segura, e aí a escola tem um papel fundamental para orientar o estudante nesse aspecto. Além disso, nós temos aí os jogos, né, que podem viciar o estudante, e isso também vai deformando todo esse processo de construção de suas operações cognitivas mais complexas, que vão torná-lo um cidadão mais participativo, mais consciente, mais ativo. Além disso, nós temos também o próprio uso do aparelho de forma indiscriminada, acaba desfocando o estudante do seu projeto de vida, né? Hoje em dia a gente tem na comum curricular esse aspecto a ser trabalhado também. Exatamente, né? E muita gente também com depressão, muitos jovens, né, porque ficam tanto tempo online, né, e depois encontram desafios, inclusive de saúde, né? Agora, vamos para o outro lado, então. Quais são os pontos positivos? O senhor já citou alguns, né? O acesso à informação, mas tem que ter cuidado com a fonte. Mas hoje, no mundo conectado, quais seriam os benefícios para o aprendizado, isso se houver? Existem, sim, inúmeros benefícios, mas eu gostaria ainda de acrescentar um ponto desfavorável, que é a questão da ansiedade e a cultura do imediatismo. Então, a criança e o adolescente, eles acabam sendo muito estimulados a obter uma resposta de maneira imediata. E quando aquilo não chega na vida real, nós temos aí pessoas em desenvolvimento, no seu desenvolvimento emocional e intelectual, extremamente ansiosas e imediatistas. Falando agora de alguns aspectos positivos. É importante a gente destacar que hoje a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela estabelece como uma das suas competências gerais, são 10 competências gerais, a competência de número 5 é chamada cultura digital. Então, a cultura digital tem a ver com estimular o estudante que está no processo de escolarização a desenvolver, a criar, a utilizar e a compreender as chamadas tecnologias digitais da informação e da comunicação, mas tudo isso de maneira ética, de maneira participativa, significativa nas diversas práticas sociais. A gente destaca aqui um fator muito importante. O conhecimento
disseminado por meio da internet. A informação, desde que a fonte seja segura, seja uma fonte oficial, seja uma fonte com curadoria conceitual, técnica e científica, ela chega com muito mais facilidade e mais rapidez ao estudante. Além disso, ele tem uma diversidade de fontes para que ele possa comparar e construir o seu conhecimento a partir desse espírito de curadoria, de comparação, de verificação, desse conhecimento, dessas informações tão profusas, tão disseminadas e tão céleres que estão circulando no meio social. Uma coisa muito importante, hoje a gente vive a era, tem um termo que nós de educação usamos, que é chamada multissemiose. O que é a multissemiose? A multissemiose é o encontro entre várias linguagens num processo de comunicação. Hoje a comunicação ela é muito dinâmica e muito plural, então a gente se comunica com cores, com gestos, com imagens, com vídeos, com palavras, com ruídos. E como trabalhar esse aspecto da multissemiose, que inclusive está também na Base Nacional Comum Curricular, que é um bom dispositivo tecnológico em que eu possa ilustrar um conceito, ministrar uma aula, mostrando para o estudante aquele conceito em movimento, né? Então, imagina aí uma aula de física que o professor mostra aquele aparelho, aquele equipamento em movimento, e a partir disso ele vai construindo com o estudante o conhecimento. Então, a diversidade da informação, a velocidade da informação e a pluralidade de linguagens para tornar a aprendizagem mais atrativa. Isso realmente são fatores importantes que precisam ser trazidos para o bom uso do celular em sala de aula. Ah, com certeza, Eric. Olha, vou entregar a minha idade agora, hein? Eu consultava a enciclopédia, ia lá, aquela enciclopédia que tinha vários livros, né, pesados, aí só tinha uma fonte, você lembrou muito bem, agora são várias fontes, com imagem, com vídeo, então fica tudo mais atrativo, mas eu imagino que deve ser um desafio e tanto para a grade curricular, para treinamento de professores, para poder, na prática, implementar tudo isso, né? Porque existe um padrão, uma grade, um jeito de ensinar. E o desafio para levar isso para a sala de aula, para poder integrar realmente, de fato, essa tecnologia numa escola, por exemplo, pública, que nem todo mundo... Claro, hoje muita gente tem celular, mas que nem todo mundo tem. Se tem, nem todo mundo tem com internet. É preciso ter investimento e planejamento, né? Investimento e planejamento, os desafios são enormes. Eu vou citar aqui alguns deles. O primeiro, a formação continuada dos professores. Nós somos de uma geração, nós somos chamados de imigrantes digitais. Eu sou da década de 1980, me licenciei no início dos anos 2000 e não fui um leitor formado nesse padrão de linguagens multissemióticas, o que nós chamamos hoje de leitor ubíquo. Existe esse termo, ubíquo, uma palavrinha um pouco desconhecida, mas eu vou explicar. O que é o leitor ubíquo? Isso é um conceito de uma professora, o expoente máximo da semiótica no Brasil, que é a professora Lúcia Santaella. O leitor ubíquo é aquele que não lê um texto, ele lê vários textos ao mesmo tempo. Então, a gente está na rua, está lendo a placa, está lendo o outdoor, está lendo a mensagem que chega ao nosso aparelho, mas nós, professores, não fomos formados nessa cultura digital porque essas tecnologias não existiam. E agora nós estamos sendo instados, né? A sociedade requer de nós que nós consigamos trabalhar produtivamente os processos de educação, que isso tenha efetividade, que isso alcance o nosso estudante utilizando as tecnologias com as quais nós não fomos formados. Então, esse é o primeiro grande desafio, é trabalhar a formação continuada dos professores. No caso da educação pública, em relação aos estudantes, é preciso equipar as escolas, com os artefatos, com a conectividade e com o letramento digital. Porque sem a formação adequada, sem o letramento digital, todo investimento ele acaba sendo desperdiçado, porque as pessoas vão pegar aquele dispositivo muitas vezes e vão trocar, vão vender, vão levar para uma feira. Então é necessário não só equipar, como também haver todo esse trabalho de sensibilização para uma mudança de cultura, de consciência de que a internet, a tecnologia, os dispositivos precisam ser utilizados no processo de formação, e de formação conceitual, procedimental e atitudinal. Afinal de contas, a educação hoje ela não forma apenas para o conhecimento, mas também para o processo de atitudes e valores. Exato. Vamos ver se a gente consegue vencer esses desafios todos, né, Eric? Muito obrigada pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço.